Então vamos lá, pessoal, como continuar nosso projeto. Hoje a gente vai fazer os endpoints, né, para criar alguns dados no banco de dados, atualizar, visualizar as informações, né, a lista de possíveis entradas e saídas do nosso banco de dados, tá bom? Excluir também. A gente vai fazer esses endpoints hoje. Para começar, a gente precisa de uma classe classe padrão para receber essas informações. Porque pensa comigo, se a gente tivesse várias tabelas, no caso do nosso projeto só tem uma, mas se a gente tivesse várias tabelas, a gente ia ter que criar uma classe de resposta para receber esses dados de cada uma. Se a gente tiver um modelo padrão, a gente consegue receber os dados que a gente quer e passar de forma muito mais fácil para o front-end, né? E como que a gente vai criar essa classe padrão? Na nossa caixa, na nossa pasta de models, a gente vai colocar aqui, vai adicionar uma classe chamada response model, né? Um modelo de resposta, que vai ser basicamente isso. A gente vai ter um modelo padrão de resposta para tudo, para todos os nossos endpoints. Eu vou chamar eu quero que ele me retorne uma lista. Essa classe de resposta, ela pode me trazer uma lista. Mas eu não quero uma lista, eu quero só um arquivo, só um conjunto de dados, né? Um objeto, por exemplo. Então ela vai me trazer só um objeto, tá? E isso fica de forma mais modular, né? A gente deixa ela de forma genérica, essa classe de forma genérica, mas ela consegue me trazer o que eu pedi, tá bom? Então a gente vai colocar aqui response model, ela vai ser uma classe do tipo, lembra que eu falei que tudo que está dentro de menor e maior é um tipo? Então a gente vai colocar um tipo T, que é uma letra, mas você pode colocar qualquer letra, tá? É porque por padrão essa aí é mais usual, tá? Então a gente usa o T e ela vai virar uma classe genérica. A gente pode colocar o objeto que a gente quiser, igual eu falei, uma lista ou o objeto do tipo que a gente quiser, tá bom? E aí a gente vai colocar aqui umas propriedades nessa classe. Vou usar aqui a propriedade, né? Coloca o prop, dá um tab, já vai aparecer aqui. Vou colocar do tipo T, né? Porque aí a gente já sabe que ela é do tipo genérico. Esses dados que eu vou receber aqui, vou colocar o nome dados. Então esses dados aqui, ele é uma forma genérica. Eu posso colocar qualquer tipo de dados aqui para chegar na minha resposta, no que eu pedi, na minha requisição, no meu endpoint, tá bom? E aí, eu vou colocar também na anotação, vou colocar aqui um ponto de interrogação, porque esses dados podem vir nulo, né? Quando eu chamar, fazer essa requisição no meu banco, ele pode ser que não tenha nada no meu banco ainda, então ele pode ser nulo. E aí, com o ponto de interrogação, o C# sabe que posso deixar a informação nula, vazia, tá? Também vou colocar uma propriedade string, que vai ser a mensagem, né? Que a gente pode colocar uma mensagem lá de status ou de erro, alguma coisa do tipo. E vou colocar uma propriedade aqui, booleana, tá? Bool, porque ela vai trazer verdadeiro ou falso, tá bom? Então eu vou colocar o nome de status nessa propriedade. Já vou deixar ela como true, né? Que aí ela como padrão ela já vem true, né? Verdadeira. Se der algum erro, aí ela muda para falso, tá? E aqui eu já vou colocar string empty, porque eu quero que ela seja uma mensagem vazia, tá bom? Então aqui a nossa response model já está pronta, tá? Ela é genérica, então vai receber as informações, os dados que a gente precisar. Tem a mensagem aqui que a gente pode colocar mensagem de erro, mensagem de alerta, alguma coisa do tipo. E aqui é o status se deu certo ou não a nossa requisição, tá bom? Já vou salvar aqui. E tá ok. Agora, como que a gente vai fazer os nossos endpoints? A gente vai criar aqui uma pasta chamada service, que vai funcionar para receber nossa lógica. É onde que está a nossa lógica, né? Para ter mais segurança, a nossa aplicação ela tem camadas e tem responsabilidades. E as responsabilidades ficam divididas, né? Tem o controller que fica lá com o endpoint, aí tem o service que vai ter a lógica em si, junto com a interface. Tá bom? Então, nessa pasta aqui eu vou chamar ela de service.
Vou adicionar aqui uma classe chamada Caixa Service, né, que a gente está trabalhando com o nosso caixa. Caixa Service, tá? Beleza, já tem a minha classe do caixa aqui de serviço, né? Que vai receber a lógica em si. Aí, no Service, a gente também vai criar uma interface. O que é interface? Interface é um contrato. Tudo que eu tiver dentro da interface, a assinatura de método que eu tiver na interface, ela vai ser obrigada a, esses métodos a estar dentro do service que eu chamar, né? O que herdar ela, né? Então, nossa classe service vai herdar essa interface e tudo que eu colocar como assinatura de método na interface, eu vou ter que implementar ela lá no nosso caixa service, tá? Isso funciona também porque a gente lá no nosso programa CS, a gente não vai chamar o serviço direto, a gente vai chamar a interface, né? Isso aumenta a segurança, porque eu não vou passar direto para nossa lógica, eu vou passar pela interface e depois chegar no nosso service, tá bom? Então aqui eu vou clicar aqui na interface, vou colocar um i com letra maiúscula e escrever caixa, então caixa interface, tá bom? Adicionei aqui. Vou vir aqui no service, vou herdar ela aqui, né? Opa! Vou herdar o caixa interface aqui dentro, tá? Então agora ela já está o caixa service já sabe que ele está herdando a assinatura de método da interface, né? Da caixa interface. Só que o inverso não acontece. Então eu preciso lá no meu Program CS informar que os métodos que está no caixa service, né? Os métodos que está no caixa service, toda a lógica, ele vai ser implementado, vai chamar pela caixa interface, tá? Essa parte é meio confusa, né? Ela é meio difícil de entender. Mas o que eu estou falando? Quando eu estou herdando da caixa interface, o caixa service, essa classe aqui, ela sabe que eu estou implementando os métodos dela. Só que o Program CS, quando eu vou chamar, porque a gente vai chegar nessa parte lá na frente, ele não sabe que eu tenho que chamar, que eu pegar os métodos que está nessa classe e passar para que ele entenda que eu estou chamando os métodos dessa classe aqui, só que pela assinatura, não pelo método em si, dentro da caixa service, né? Então, eu tenho que informar isso, eu tenho que especificar como que ele vai entender isso. Então, eu venho aqui no meu Program CS, aqui onde eu deixei o banco de dados, eu vou colocar uma anotação, né? Vou colocar um comentário aqui, que aí eu deixo como injeção de dependência. Isso é exatamente o que está acontecendo, a injeção de dependência. O que a injeção de dependência quer dizer? A injeção de dependência, ela passa pela interface, e a interface ela não precisa saber como que funciona o método criar, ela só precisa pegar o que a gente pediu, tá? A lógica fica toda lá no service, tá? É como se, por exemplo, um funcionário de uma firma pedisse o café. Se ele fosse lá pegar o café, o próprio funcionário, né, fosse lá pegar o café, ele ia lá na cozinha, ia preparar o café, fazer tudo, né? Esquentar a água, colocar o pó. Agora, se vamos dizer que a interface seria o nosso garçom, ele vai lá, né? O cliente vai e pede o café. O garçom vai e pega o café. O cliente não sabe como que foi feito o café, só chegou o café para ele. É a mesma coisa. A injeção de dependência desacopla, né, todas essas informações, né, deixa mais fácil. Ela vai lá, pega o que precisa e traz. A gente não precisa saber o que está acontecendo lá dentro para ter a informação que a gente precisa, que a gente quer, tá? E é isso. Então, como que a gente vai fazer essa injeção de dependência? A gente vai pegar aqui injeção de dependência. Vou escrever aqui só injeção de dependência, só para a gente ter dependência. Só para a gente ter uma noção de deixar separadinho aqui para se precisar mexer, tá? A gente vai colocar um builder.
.service.add_scoped, tá? Nesse add_scoped a gente vai colocar aqui um maior ou igual, né, que é o tipo do add_scoped. Vai colocar um caixa interface, vírgula, caixa service, que aí ela vai saber o que é cada uma. Põe parênteses, abre e fecha parênteses e coloca uma vírgula. Agora, a caixa interface e o caixa service, ele sabe, quando eu chamar lá no nosso endpoint, ele sabe o que eu quero, tá bom? Ele sabe o que eu preciso que ele me traga. Se eu pedir para criar, ele vai lá na interface, vai me trazer a informação lá do caixa service, só que ele não vai me falar o que ele está fazendo, né? E o que está fazendo é a obrigação do caixa service saber, tá bom? E é isso aí, vamos dar um save aqui. Vamos criar nossos métodos agora. Aqui na interface, né? Vamos colocar aqui na interface aqui. Vou separar aqui, ó. Eu costumo fazer assim, eu coloco a interface primeiro, o caixa e depois o controller que a gente vai colocar aqui para fazer o teste. Daqui a pouquinho, tá? Vamos lá colocar nossa assinatura de método. Vamos colocar um task. O que é task? Task é tarefa, tá? A gente vai colocar nossa tarefa do tipo response model, né? Que a gente está chamando nossa response model. Lembra que ela é genérica? Então a gente pode chamar ela e fazer nossa task do jeito que a gente quiser, chamar os dados que a gente quiser. Tá? Response model, tá? Do tipo, aí essa response model a gente vai colocar o tipo que ela é. Ó. Tanto que ó, a gente chamou uma task, né, uma tarefa do tipo response model, que é o que a gente quer, e essa response model, ó, o tipo que a gente quer, a gente pode chamar a tabela que a gente quiser. Se a gente tivesse outra, mas a gente só tem um, então a gente vai chamar caixa model, né? Do tipo caixa model, tá bom? E aí a gente vai colocar o nome do nosso método. Eu vou colocar aqui criar, criar, né? Vou colocar só criar, depois a gente muda se precisar. Com o tempo da criação a gente vai mudando. E aí a gente abre, fecha parênteses, tá bom? E ponto e vírgula. Como a gente precisa criar, a gente tem que colocar um argumento aqui. Tá? Qual argumento a gente vai colocar? A gente vai colocar o caixa model, que é as propriedades que ele vai receber lá quando a gente for criar um novo, né? A gente precisa colocar as informações, né? Precisa colocar a entrada, saída, o valor, descrição, essas coisas do tipo. Então, esse vai ser o argumento e ele vai se chamar movimentação. Vou colocar movimentação. Movimentacão, né? Sem cedilha e sem acento, tá? Então a gente já tem um método aqui, assinatura. Quando eu vim aqui no caixa service, ele já tá dando erro. Por quê? Porque eu fiz uma assinatura e eu tenho que implementar. Lembra? É um contrato. Então tem que implementar. Então aqui eu vou colocar, dar um ponto, Ctrl ponto, ele vai aparecer aqui, ó, implementar implementar interface. Tá? Cliquei em implementar interface, ele já faz pra gente aqui o método de criar, tá? Vamos lá. Vamos criar nossa primeira movimentação. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou fazer o seguinte. A gente tem que fazer injeção de dependência da mesma forma que a gente fez lá no Program CS, tá? Como que a gente vai chamar a nossa classe lá de contexto, nossa classe que gerencia o banco, né? Porque a gente precisa colocar os dados no banco. Como que a gente vai chamar? Como que a gente vai chamar nessa classe de caixa service o nosso contexto, o nosso banco de dados? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos digitar aqui private read only, somente leitura. Vamos chamar aqui o nosso app dib contexto. Aqui, ó, já apareceu. E vamos chamar de context, né?
nossa context. Aqui eu vou colocar um underline, tá? Que fica mais fácil da gente chamar depois. Ponto e vírgula, já chamei. Aí, aqui, ó, clica com o botão direito aqui, ó, do mouse na classe, né? No nome da nossa classe, classe service, ou dá um Ctrl ponto. Ctrl ponto é melhor. Que aí vai aparecer aqui, ó, gerar construtor a partir de membros. Que aí vai aparecer o context, a gente seleciona se não tiver selecionado e clique OK. Aqui ele já está fazendo uma variável, né? Uma variável privada, recebendo o nosso construtor, nossa variável aqui, que vai receber as informações do banco de dados, tá? Do nosso contexto. E vai salvar aqui no context, tá? O context a gente vai puxar logo, tá bom? Então, para a gente acessar a nossa outra classe, né? Nossa classe de contexto, nossa classe que tem a comunicação com o banco de dados, a gente vai fazer dessa forma, com o construtor e com a nossa variável privada ali em cima, tá bom? Aqui a gente vai criar uma variável de resposta, tá? Pode apagar isso aqui, que a gente não vai usar. Eu vou selecionar aqui, que fica mais fácil, né? Vou selecionar até aqui, ó, tá? Vou colar aqui, vou digitar resposta. Prefiro escrever resposta como essa variável, digitar new, já apareceu aqui embaixo, ó, porque a gente está instanciando, né? A gente está um novo objeto, a gente está instanciando um novo objeto que vai ser populado com as informações que a gente vai passar. Por isso que a gente está chamando um response model do tipo caixa model e instanciando, colocando ele dentro dessa variável aqui, resposta, tá? As informações que a gente vai passar vai ficar dentro dessa resposta. Vamos lá. Aqui dentro do criar, a gente vai colocar o nosso try catch. Try catch é para tratamento de erros, né? Se caso der algum erro, ele vai tentar fazer alguma outra coisa, passar alguma mensagem, algum texto lá no catch, tá? Se não passar no try. Novamente, se eu digitar só try e apertar tab, ele completa para mim com o catch, tá bom? Vamos lá. O catch, eu vou chamar ele de EX aqui, né, o exception. E aqui dentro, vamos fazer o catch aqui. Eu vou colocar aqui, ó, resposta ponto mensagem. Vai receber o EX ponto message, que é o que é um método que está dentro do nosso exception, tá bom? Dessa classe, tá bom? Vamos lá. O que eu estou chamando? Estou chamando aqui a resposta, e a resposta está chamando o nosso response model. Por isso que ela tem essa propriedade de mensagem, tá bom? E status, a gente vai também chamar resposta.status igual a false, né? Porque se deu erro, ele, né, não funcionou, ele caiu no catch, tá bom? E aqui eu vou dar um return resposta, tá? Porque aí ele vai retornar a nossa resposta. Por que ele está dando erro? Porque eu não coloquei async aqui, porque ele é um método assíncrono. O que é assíncrono? Por exemplo, o nosso banco está funcionando, mas ele tem muita informação lá dentro. Então, o nosso método tem que esperar, né, de forma assíncrona. A gente vai mandar a requisição, ele aguarda, e aí, depois que fazer toda a listagem ou criar o objeto, ele pega e traz a nossa resposta. Se a gente não deixar assíncrono, pode ser que trave, né? Porque a nossa requisição vai chegar e já quer a resposta, tá? De forma assíncrona não, ele vai fazer toda a listagem, né? Vai ver certinho o banco como tá e depois vai trazer a informação pra gente, tá? Por isso que é assíncrono, né? Não é na mesma hora, bom? Então aqui a gente já fez nossos dados, né? E agora a gente vai criar nossa movimentação, né? Como que a gente cria a nossa movimentação no nosso banco de dados? A gente tem que entrar no contexto, né?
entrar no contexto, aí eu dou um ponto, né? Nosso contexto ele já vai entrar lá. Financeiro, né? Que a nossa tabela é tabela financeira. Deixa eu ver qual é o nome que a gente colocou na nossa tabela. Caixa, tabela caixa. Aqui, ó, tabela caixa, dá um ponto add e vai chamar movimentação. Tá? Então ele vai dar um add dentro do banco, né? Vai adicionar no banco. E aí, ainda não fez, não salvou, tá, gente? Ainda falta uma informação. A gente tem que dar um tipo de um commit, né? A gente atualizar o banco, vamos se dizer. Como que a gente faz isso? Dá um await. Por quê? Porque o await é para esperar. Como o método é assíncrono, a gente dá um await. Tá vendo que o Visual Studio já tá dando um spoiler aí de qual é o código na frente, né? É um underline context.savechangesAsync. Se não tiver o await, né, dependendo da informação, não precisa sempre ser o await, né, porque não vai ser listagem de banco direto. Poderia ser sem o await, tá? Mas como async, melhor é usar o await, tá? Então a gente dá o underline context.savechangesAsync e ele vai salvar de forma assíncrona a nossa informação, tá bom? E aí eu já vou colocar aqui resposta.mensagem igual a movimentação salva com sucesso, porque a nossa mensagem resposta, a nossa mensagem padronizada, lembra que a gente tem um modelo de resposta? Então, resposta.mensagem igual a recebendo a mensagem que eu quero, tá bom? O status já está true, então não precisa mexer, e o dados a resposta.dados, né? Senão não vai. Ponto dados igual a movimentação, tá? Ele vai retornar para a gente a movimentação depois, tá bom? Vamos ver se deu certo esse método aqui. Para a gente testar o nosso método, a gente precisa fazer o controller. Lembra que eu falei? O controller ele é onde que vai receber essa requisição. Ele vai receber a requisição e vai mandar para o service, vai mandar para onde que precisar. Vamos fazer um controller aqui, ó. Na pasta controller, a gente vai colocar adicionar controlador de API vazio, tá? Porque a gente vai fazer do zero, tá? Vamos chamar ele de caixa controller, tá? Vamos chamar de financeiro controller, melhor, né? Financeiro controller. Tem que ter controller no final, senão dá erro. Adicionar. E aí a gente vai chamar HTTP, né? Dentro de chaves. Opa. Dentro de chaves a gente vai HTTP post, tá? Porque é o verbo post, é o verbo de criação, tá? Esses verbos tem que aprender porque, né, o get é para pegar, então quando a gente for listar os dados a gente vai usar o get, o post, o delete e o put, que é o de atualização, tá? Mas agora a gente vai usar o post, que é o de criação. Vamos lá. HTTP post, a gente vai chamar um public, né, um método público do tipo test, do tipo async. A gente vai chamar uma tarefa do tipo iActionResult, tá? A gente usa essa interface do ActionResult porque ele fica de forma genérica, a gente precisa ficar especificando sempre o que a gente quer trazer, tá? O objeto que a gente quer trazer. Fica mais fácil de entender. Criar movimentação, vou colocar aqui. Recebendo um caixa model, né? Nova movimentação. Tá? Aí eu abro e fecho chaves. Vou dar um return. Ok. E aí dentro desse return ok, faltou uma coisinha. Da mesma forma que a gente precisou fazer injeção de dependência lá com o construtor lá no service para chamar
para chamar o contexto, para a gente chamar a nossa interface, porque a gente quer implementar, chamar os métodos que está no caixa service, só que passando pela interface. Então a gente tem que fazer um construtor chamando a nossa interface. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar um private, da mesma forma, private read only. Vai chamar iCaixa interface e aqui ele já vai fazer para a gente aqui a nossa variável privada, que vai receber as informações que vem do construtor. Vai fazer um construtor da mesma forma, Ctrl ponto, gerar construtor. Cadê? Gerar construtor a partir de membros, tá? Aqui ele vai fazer assim. Adicionei, ele já gerou o construtor para mim. Agora eu consigo pegar os métodos que está implementado no nosso service só puxando pela interface. Então eu dou um await para ele aguardar, né? Porque é um método assíncrono. Dou um caixa interface, ponto, o nosso método, cadê? Nosso método criar. É bom até mudar esse nome, porque ele está muito, criar, assim, ambíguo, né? Então, criar movimentação fica mais fácil da gente se achar depois, tá? Adoção, dar um save aqui, para ele já achar aqui também. Olha lá, criar movimentação, passando o nosso argumento aqui, nosso argumento que está aqui em cima, a nova movimentação. E aí ele já vai criar para a gente, tá? E ponto e vírgula. Esse método está pronto, tá? Vamos dar um save. E dar um executar aqui para a gente ver o nosso Swagger funcionando, né? E vamos ver se funcionou, se deu tudo certo. Opa, deu um errinho aqui, ó. Houve erros na compilação. Não, ele já vai mostrar pra gente qual é o erro que tá aqui. Deixa eu ver. É porque eu mudei o nome do método, mas não mudei aqui no service. Lembra? Tem que ter o mesmo método, o mesmo nome tem que estar nos dois. Movimentação. Movimentação. Acho que é isso, ó, já assumiu o erro. Agora vai funcionar, tá? Do jeito que você escrever na interface tem que estar no service, tá? Porque um implementa o outro. Aqui, ó. Aí fica, deixar em inglês também, tá? Então, aqui fica o nosso método post, né? Que a gente vai fazer vai salvar agora. Para a gente testar, né? Todos os nossos endpoints vai ficar assim, tá? Ele vai ficar separadinho assim, um embaixo do outro. Vamos testar aqui, dar um tryout, para ver se vai salvar no nosso banco de dados. O ID não precisa, porque ele é auto-incremente. Vou colocar aqui 100, né? O tipo entrada. A descrição eu vou colocar aqui cantina, por exemplo. E a data, ele já está dando aqui a data do sistema, tá bom? Dá um execute. Vamos ver se deu certinho. Olha lá, movimentação salva com sucesso e ele já mostra os dados aqui, tá? Aqui, ó. Ele já mostra os dados que foi salvo e o status true. Vamos ver se no banco tá assim também, né? Ó, o ID também, ele já colocou o ID para mim. O valor, a entrada, a cantina e a data. Vamos ver lá se no banco tá assim também. Ó, no banco não tinha nada. Se eu der um atualizar, olha aqui a informação. Opa, deixa eu só deixar maior aqui para a gente conseguir ver certinho. E a data. Olha lá, o valor, o tipo, a descrição e a data. Beleza, pessoal? Vamos ficar só com esse endpoint hoje, o endpoint de criação. No próximo vídeo a gente já faz o de listagem, né? Para listar os dados, a gente coloca mais dados e testa. Atualizar também. E o de exclusão a gente vai, ao longo dos próximos vídeos, a gente já vai atualizando vocês, tá bom? Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta aí. Eu sei que às vezes eu falo meio enrolado, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Tá bom? Então se gostou, deixa aquele like lá. Valeu e até a próxima.